Esta é uma breve observação sobre o conteúdo que será abordado neste vídeo. Estamos lidando com um tema sensível e algumas descrições podem ser intensas. Por essa razão, em certos momentos utilizarei palavras mais suaves e uma linguagem cuidadosa, para garantir que o nosso conteúdo permaneça dentro das diretrizes do YouTube. É importante para mim compartilhar essa história de forma respeitosa e responsável, e peço a compreensão de vocês enquanto exploramos este tema. Este é o caso detalhado de Jeffrey Dahmer, então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal que eu te conto como foi essa história. Na véspera do dia 22 de julho de 1991, pouco antes da meia-noite, um homem se aproximou de uma viatura policial em Milwaukee, exibindo um par de algemas em seus pulsos. Os oficiais não imaginavam que este estranho incidente os conduziria à captura de um dos mais infames assassinos em séries da história americana. Naquela noite, o medo se instalou entre as pessoas. O suspeito tinha fugido de um modesto apartamento de um cômodo localizado na região de Milwaukee. Ao averiguarem o local, os policiais se depararam com um cenário extremo. Eles encontraram corpos e em seguida um dos oficiais relatou ter ouvido um grito agoniante. Logo depois, ele se deu conta de que o grito tinha sido dele mesmo, provocado pela visão que ele estava tendo daquele apartamento. Aos 31 anos, Jeffrey Dahmer havia, de acordo com informações disponíveis, sido associado à morte de 17 jovens ao longo de um período de 13 anos, sem que suspeitas sobre suas atividades surgissem de imediato. Ele não compartilhava do desconforto habitual que a maioria das pessoas sente diante de uma pessoa sem vida. Para Dahmer, era apenas uma parte de sua existência. Jeffrey entrou para a história como um dos criminosos mais insanos já conhecidos. O seu nome, Jeffrey Dahmer, tornou-se um ícone de maldade pura. De 1978 a 1991, ele ceifou a vida de 17 jovens garotos, sedando-os antes de asfixiá-los até que a vida deixasse seus corpos. Anne Schwartz foi a primeira repórter a investigar o local do crime. Longe de ser uma cena assustadora, o local era inesperadamente normal. O espaço era um simples apartamento de um quarto, equipado com cozinha e sala de estar, dando a impressão de ser habitado por um homem solteiro típico. Havia alguns pratos sujos, mas, de forma geral, não se assemelhava a uma câmara de horrores, ao menos não à primeira vista. O início da trajetória do notório Jeffrey Dahmer remonta a 3 décadas antes de sua captura. Jeffrey veio ao mundo em Milwaukee, no estado de Wisconsin, em 21 de maio de 1960. A família mudou-se para Iowa para depois fixar residência em Ohio, em 1966. Ele cresceu no seio de uma família onde os pais viviam em um constante conflito, conforme ele próprio relatou. A sua mãe era um turbilhão de neuroses e inquietação constante, e as constantes brigas e discussões eram rotineiras. E Dahmer, durante muitos anos de sua juventude, foi completamente negligenciado por ambos os pais, os quais viviam presos em seu próprio caos emocional. Jeffrey nunca foi de fazer muitos amigos, ele era meio diferente, e se você perguntasse aos amigos dele da escola, eles diriam que ele não se importava muito com os outros. Quando outras crianças caíam no parquinho ou se machucavam e choravam, ele não ficava triste e até mesmo ria delas. Desse modo, havia sim algo estranho com o jovem Dahmer. Ele se sentia deixado de lado por sua família e colegas e passava bastante tempo sozinho, brincando nas florestas perto de sua casa em Ohio. Desde muito jovem, ele nutria um interesse curioso pelo ciclo da vida, que inicialmente se manifestou através de uma coleção inocente de insetos, cuidadosamente preservados em frascos com substâncias próprias para este fim, e essa curiosidade só aumentou. Quando ele ia pescar, por exemplo, ele queria ver como os peixes eram por dentro, então ele abria esses peixes para olhar. Um amigo que estava com ele um dia perguntou: "Jeffrey, o que você está fazendo?" E ele então respondeu: "Olha só como ele é por dentro." Assim, Dahmer demonstrava desde cedo um interesse por anatomia animal, que se transformou em uma obsessão, a qual de alguma forma se misturava com sua consciência. Ele teve muitas dificuldades em se adaptar durante o ensino médio e começou a ingerir álcool ainda muito jovem. Ele já bebia na escola e um ex-colega até se lembra de sempre vê-lo com um copo na mão, mas esse copo não era de café ou de chá, mas sim de uísque escocês. E esse comportamento era bastante alarmante para um adolescente na época. Existe até uma reflexão de que, olhando para trás, surge a questão sobre o motivo pelo qual não houveram mais tentativas de intervenção em relação a Dahmer. Afinal de contas, esse jovem aparecia bêbado na escola. Porém, nos anos 70, quando Dahmer
Dahmer chegava à escola alcoolizado, ninguém pensava, precisamos resolver isso antes que ele se torne um assassino em série. No verão de 1978, ocorreu o divórcio dos pais de Dahmer. A separação foi um momento extremamente desafiador para ele. Seus pais viviam em um constante conflito, e o divórcio não foi nada amistoso, e os pais tentavam fazer com que Dahmer escolhesse um lado, deixando-o profundamente dividido. Este período se tornou uma grande fonte de conflito para ele, e nesse momento, crianças que passam por essas experiências muitas vezes se fecham em si mesmas. Elas se ocupam com outras coisas que lhe interessam e se perdem em seus próprios mundos de fantasia, e foi isso o que pode ter acontecido com Dahmer. Em 1978, Jeffrey Dahmer tinha 18 anos de idade e, tendo acabado de se formar no ensino médio, ele logo ficou completamente sozinho. A sua mãe tinha ido embora com o seu irmão mais novo e o seu pai estava morando em um hotel, então ele estava sozinho, remoendo e fantasiando coisas que logo começariam a piorar. Em 18 de junho de 1978, o mundo de fantasia de Dahmer colidiu com o mundo real. Ele estava passando de carro por uma estrada e resolveu parar para dar carona a um jovem de 19 anos, chamado Steven Ricks. Dahmer deu carona a este jovem e o convidou para voltar à sua casa para tomar alguns drinks e talvez fumar um pouco. Eles estavam no porão da casa dos pais de Jeffrey e acabaram tendo relações, até que Steven Ricks disse que queria ir embora, e foi então que Dahmer percebeu simplesmente que precisava desesperadamente ter companhia. E isso até mesmo parece algo tão típico de livros de psicologia, síndrome do abandono, mas isso estava no coração de Dahmer. E então, quando o rapaz disse que queria ir embora, Dahmer o impediu golpeando e o deixando inconsciente. Ele se livrou do corpo na floresta aos fundos de onde ele morava, e o jovem nunca mais foi visto. Este lugar se tornou realmente simbólico para Jeffrey Dahmer, porque foi onde ele começou a realizar suas fantasias, as quais antes eram feitas com animais. Dahmer teve sua primeira experiência em causar dano a outra pessoa. Acredita-se que esse momento representou um ponto de virada significativo para ele. Agora ele reconhece sua capacidade de causar dano a outra pessoa e compreende o peso dessa realização, e então não é mais apenas uma fantasia, agora é uma realidade. Ele passou de comportamentos prejudiciais com animais para cometer comportamentos similares com seres humanos e parece não apresentar intenção de interromper essas ações. O seu comportamento não parece estar associado a um desespero imediato, mas sim a uma aceitação gradual. Ele está se preparando para cometer mais atos de violência, demonstrando uma tendência persistente nessa direção até que um dia seja detido. 13 anos depois, em agosto de 1991, Dahmer finalmente foi capturado depois que uma de suas potenciais vítimas escapou de seu apartamento em Milwaukee. Após ser detido, Dahmer admitiu estar envolvido na morte de 17 jovens. O homem cuja tarefa era processar o implacável Dahmer era o promotor distrital de Milwaukee, chamado Mike McCann. O caso de Dahmer ganhou manchetes em todo o mundo depois que os detalhes de sua confissão foram vazados. Um repórter do New York Times obteve uma cópia da confissão detalhada de 38 páginas, e então os detalhes das coisas horríveis que ele havia feito capturaram o interesse das pessoas. E foi assim que rapidamente ele se tornou um assunto de intenso interesse. A confissão acabou por delinear a vida de um serial killer perturbado. Após o incidente com Stephen Ricks em 1978, Dahmer não cometeu outro ato desse nível por um período de 9 anos. Depois de abandonar a Universidade de Ohio após apenas um semestre, ele passava a maior parte de seus dias bebendo, até que o seu pai o incitou a se alistar no exército dos Estados Unidos. O álcool continuou como um tema em sua vida quando ele entrou para o exército e foi morar na Alemanha. Um de seus antigos colegas se lembra dele apenas sentado em seu quarto, bebendo gin o dia todo, nem mesmo saindo do quarto para comer. Havia uma verdadeira dependência de álcool. Em 1981, Dahmer, com 21 anos de idade, foi dispensado do exército depois que a bebida o tornou incapaz de servir. Depois de passar um mês dormindo nas ruas e nas praias da Flórida, ele voltou para Ohio, mas o seu pai se cansou e o despachou para começar uma nova vida em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Ele foi enviado para morar com a avó, que é o único adulto por quem aparentemente ele tinha algo próximo de uma afeição normal. E foi lá que ele realmente embarcou nessa carreira sem volta. Em 1986, Dahmer foi preso algumas vezes por se expor em público, chegando a fazer isso até mesmo na frente de outras pessoas. O alcoólatra desesperado conseguiu encontrar trabalho em uma fábrica de chocolate localizada em Milwaukee e frequentava bares e balneários gays.
No contexto em que ele vivia, ser homossexual afetou Dahmer de duas maneiras. Em primeiro lugar, foi uma vergonha para ele porque era uma identidade social bastante estigmatizada naquele momento, mas também lhe proporcionou uma oportunidade no que diz respeito ao seu comportamento como criminoso. Ser homossexual nessa época em que Dahmer vivia era uma coisa que acontecia nas sombras, mais precisamente no subsolo. Este era um lugar ideal para alguém como ele caçar, e essa exposição à cena gay pareceu despertar novamente nele aqueles impulsos sexuais obscuros. E em setembro de 1987, após um intervalo de mais de 9 anos desde o caso de Stephen Rickes, Jeffrey Dahmer mostrou sinais de preparação para cometer outro ato violento. A ideia dele era sedar as pessoas e mantê-las com ele, para que não respondessem a ele, que não discutissem com ele e que não brigassem com ele, mas simplesmente fizessem companhia para ele. E então, ele ia aos bares do Near South Side de Milwaukee e conversava com pessoas nesses bares. E quando ele estava conversando com essas vítimas em potencial, ele dizia: "E então, como foi quando você se assumiu? Como foi sua família em relação a isso?" E então, se a resposta fosse: "Oh, minha família tem sido ótima, eles me apoiam muito, sou muito próximo dos meus pais", então, para Dahmer, essa pessoa não seria uma vítima. Mas se ao contrário a pessoa respondesse: "Meus pais não falam mais comigo, estou afastado de minha família e estou sozinho agora", para Dahmer, essa seria uma vítima perfeita, porque o que ele queria era pessoas de quem ninguém sentiria falta. Entre setembro de 1987 e março de 1988, Jeffrey tirou a vida de 3 homens. O mais novo era um menino de 14 anos, a quem ele pagou para posar para fotos, antes de sedá-lo com remédio e esganá-lo até a morte. Dahmer foi um assassino muito inteligente. Ele dissolvia suas vítimas, provavelmente para facilitar a eliminação das provas. A dissolução de tecidos em produtos químicos pode certamente interferir na identificação como tecido humano, e isso interferiria diretamente no DNA. Na verdade, a perícia ficava predominantemente com restos de esqueletos para tentar identificar características como idade, sexo e a raça dessas pessoas. Dahmer chegou a tirar a vida de 2 de suas vítimas na casa de sua avó, onde ele estava morando. A avó de Dahmer ficou sabendo que ele estava trazendo jovens de volta para a casa dela. Obviamente, ela não tinha ideia do que ele estava fazendo com seus corpos, embora ela também reclamasse de um odor desagradável que brotava daquele local. Em 25 de setembro de 1988, Dahmer mudou-se para seu próprio apartamento, número 213 na North Street, em Milwaukee, e não esperou muito antes de atacar novamente. No dia seguinte, em 26 de setembro, ele atraiu um menino de 13 anos de volta para sua casa e o sedou com remédios. Um dos métodos que Dahmer usou para subjugar suas vítimas era utilizar benzodiazepínicos, a mesma família dos medicamentos Valium. Ele os colocava em bebidas que deixariam a vítima tonta e sonolenta e eventualmente fariam com que ela ficasse inconsciente. Dahmer fez de tudo com o menino, mas de alguma forma, possivelmente devido a Dahmer ter desmaiado bêbado, o jovem de 13 anos escapou e foi até a polícia. E então, em janeiro de 1989, ele foi condenado por agressão sexual, mas a sentença foi adiada até maio, período durante o qual o implacável Dahmer, sem conhecimento das autoridades, conseguiu fazer uma 5ª vítima. O jovem Jeffrey, de 29 anos, cumpriu 10 meses de prisão, e quando ele foi libertado em março de 1990, ele continuou exatamente de onde parou. Em 1990, Dahmer ceifou a vida de outros 4 jovens. O seu método estava se tornando cada vez mais polido. Ele oferecia dinheiro às suas vítimas para voltar para o seu apartamento com ele para tirar fotos e talvez até terem relações. Cada uma de suas vítimas foi com ele de boa vontade e ele lhes oferecia uma bebida. E assim que Dahmer descobria o que a pessoa queria beber, ele mantinha muitas coisas em sua mão, diferentes tipos de álcool, e era aí que ele colocava o remédio que faria com que a pessoa dormisse ou até mesmo desmaiasse. Após isso, ele cometeria os atos de violência contra suas vítimas enquanto elas estavam inconscientes, exercendo total controle sobre elas. Suas ações eram manipuladoras e cruéis, deixando as vítimas sem chances de resistir ou reagir. E então, quando essas vítimas estavam próximas de acordar, Dahmer os estrangulava até a morte. Parecia que Dahmer encontrava uma estranha excitação, não tanto no ato do homicídio em si, mas na presença dos corpos de suas vítimas. Sua motivação não parecia ser o prazer de matar, mas sim a satisfação derivada dessas práticas. E que fique claro que estou apenas narrando o contexto em que esse ser humano praticava seus atos, e de modo algum incitando ou fazendo algum tipo de apologia.
Dahmer acabou mais tarde justificando essas ações como resultado de uma curiosidade mórbida que o fazia querer experimentar algo novo. Ele também disse que havia um elemento de querer fazer dessas pessoas parte dele, para que estivessem com ele para sempre. Desde o início, ele sempre foi movido por esse terror de ficar sozinho. Ele disse que tirou a vida de sua primeira vítima, Stephen Rickes, quando Rickes disse que queria ir embora e Dahmer não queria ficar sozinho. Com pessoas normais, isso é obviamente metafórico, mas com alguém como o Dahmer, isso se torna um horror literal. E o horror só piorou quando Dahmer começou a fazer experiências com suas vítimas semi-conscientes. Ele fazia pequenos furos em seus crânios e colocava ácido muriático dentro para ver se conseguiria levá-los a um estado de zumbi, para que ele pudesse mantê-los vivos e subservientes a ele. E isso é essencialmente uma versão amadora de tentar realizar uma lobotomia, mas seria uma experiência incrivelmente desagradável e prejudicial para se fazer no cérebro de alguém. E se isso afetasse os lóbulos frontais, acabaria por afetar a personalidade e potencialmente tornaria alguém mais dócil, que é o que Dahmer queria. Mas se ele fosse menos preciso durante o procedimento, isso poderia essencialmente acarretar um derrame, causando paralisia e problemas de fala. Realmente depende muito de qual parte do cérebro seria realmente danificada. E é claro, isso não funcionou e suas vítimas morreram uma após a outra. Em maio de 1991, aos 31 anos de idade, Jeffrey Dahmer estava no auge de seus crimes. Ele já havia perpetrado 11 assassinatos e até se envolvido na coleta de ossos e no descarte de corpos em florestas. O que teria sido um pesadelo para a maioria era uma fantasia para ele, enquanto ele matava cuidadosamente sob o radar da polícia e do povo de Milwaukee. Dahmer trabalhava em uma fábrica de chocolates local e isso lhe permitiu manter uma fachada de normalidade. Ele era apenas um jovem comum, um cara normal que ia trabalhar todos os dias. Ele acabou matando tantas pessoas sem ser pego por causa do fato de que ele se parecia com todo mundo. Ele fez exatamente o que os serial killers fazem. Ele se misturou. Ele era um homem caucasiano, morava em um bairro predominantemente afro-americano, mas não falava com ninguém e não incomodava ninguém. Ele era alguém que as pessoas mal notavam e tinha como alvo pessoas que o sumiço talvez passasse despercebido. Para a maioria das pessoas, se cometessem o tipo de ato que Dahmer cometeu, não seriam de forma alguma capazes de viver normalmente. Mas Jeffrey não era a maioria das pessoas. Ele não tem o mesmo nível de repulsa e choque por cadáveres que a maioria de nós tem. Isso era apenas mais um aspecto de sua vida. O povo de Milwaukee não sabia que havia um serial killer à solta. As famílias relatavam o desaparecimento de seus filhos, mas a polícia não encontrava os corpos. E não era raro que rapazes simplesmente saíssem da cidade. Isso acontecia o suficiente para que a polícia não ficasse preocupada. O engraçado é que se fosse uma mulher, eles imediatamente destinariam recursos para investigar, mas com rapazes gays não funcionava assim, haja vista a estigmatização que havia naquela época. Em 26 de maio de 1991, Dahmer esteve perto de ser capturado após um encontro com um garoto de 14 anos. Dahmer havia levado um garoto chamado Koneraki, um jovem asiático que ele achava atraente. Ele o conheceu no shopping e lhe ofereceu dinheiro para voltar para seu apartamento e fazer algumas fotos. Dahmer drogou este garoto e então começou todo o processo que ele tinha costume de fazer com suas vítimas. Ele fez uma pausa para pegar mais cerveja e enquanto ele estava fora, Koneraki saiu correndo do apartamento. Ele estava nu, completamente atordoado e corria pelo beco próximo ao prédio de Dahmer. Uma mulher em outro prédio o viu correndo pelo beco e disse: "Tem um menino correndo pelo beco. Alguma coisa está acontecendo." E então essas mulheres chamaram a polícia. Logo depois, Dahmer apareceu. E novamente, outra característica notável desses psicopatas é que eles têm a capacidade de manter uma espécie de frieza sob as circunstâncias de pressão mais extraordinariamente elevadas. Dahmer foi até os policiais e disse: "Boa noite, policiais. Jeffrey é muito educado e está sóbrio." E então ele diz aos policiais: "Este é o meu namorado. Ele veio ficar comigo, nós bebemos um pouco demais e ele saiu correndo de casa." O policial então pergunta: "Quantos anos ele tem?" E Dahmer responde: "Ele tem 19 anos." E então os policiais disseram: "Tudo bem, só para ter certeza, vamos voltar todos para o apartamento." Os policiais entraram e olharam em volta, e eles até espiaram o quarto onde havia o cadáver em decomposição de uma das vítimas anteriores de Dahmer, mas a olhada foi tão superficial que eles nem perceberam. Os policiais então, suspeitando de que aquilo era apenas uma briga de amantes, deixaram Koneraki sozinho com Dahmer no prédio. E nas primeiras horas da manhã, ele assassinou o menino de 14 anos de idade. Uma oportunidade de pegar o assassino foi perdida.
É possível pensar que isso diz muito sobre as atitudes da polícia na época em termos de minorias étnicas, jovens e da comunidade gay. E essa foi a última vítima que poderia ter sido salva. Há uma coisa terrível acontecendo a portas fechadas e as pessoas simplesmente não estão vendo. A polícia não consegue juntar os pontos para descobrir o que realmente está acontecendo. Depois de escapar da captura, Dahmer estava livre para continuar. Havia dois lados, na verdade, para o prazer de Dahmer que ele obteve ao matar suas vítimas. Dahmer era uma pessoa cruel que gostava de causar dor e ter o controle sobre outras pessoas. Em julho de 1991, o desejo de matar de Dahmer tornou-se insaciável. Em apenas 16 dias, ele assassinou mais 4 homens, elevando o número total de vítimas para 17. Mas o reinado de Dahmer estava prestes a chegar ao fim. No dia 22 de julho, ele conheceu um homem chamado Tracy Edwards. Enquanto eles estavam juntos no apartamento, Dahmer colocou uma algema nele para então começar o ritual das fotos Polaroid. Dahmer havia tirado fotos de suas vítimas em vários estados, e essas fotos estavam na cômoda dentro do quarto. E há especulações de que Tracy Edwards talvez tenha visto essas fotos, e ele saiu correndo do apartamento para a rua. E quando viu o carro da polícia, Tracy disse que sua intenção era apenas tirar aquelas algemas. Isso é tudo o que ele queria. Ele parou esses policiais e disse: "Você pode tirar isso de mim?" Então, os policiais começaram a conversar com ele sobre o que ele havia visto. Após toda a conversa, os policiais disseram: "Deveríamos verificar isso. Vamos todos voltar ao apartamento." Dahmer atendeu a porta e no minuto em que viu que era a polícia, tentou fechar a porta para eles. A polícia começou a brigar com ele, que finalmente cedeu. E foi então que Dahmer terminou preso oficialmente. Ele havia acabado de matar e sabia que estava tudo acabado. Os policiais prenderam Dahmer imediatamente após encontrarem os corpos de algumas de suas vítimas em seu apartamento. Os policiais viram partes desses corpos, e então um dos policiais disse que ouviu um grito, porém, depois ele percebeu que foi ele quem gritou quando avistou um corpo. A partir daí, souberam que estavam lidando com um crime muito grave. Dahmer não resistiu e foi levado sob custódia, e a investigação foi iniciada. O circo da mídia se instalou na porta de Dahmer, enquanto histórias inacreditáveis sobre o que estava sendo descoberto dentro de seu apartamento eram reveladas. As histórias que eram contadas até mesmo se pareciam com ficção, porém, as atrocidades ouvidas realmente aconteceram. O médico legista que foi chamado ao local não sabia o que estava acontecendo, pois havia partes de corpos no freezer e na geladeira de Dahmer. As estações de televisão da época cobriam o rádio da polícia e quando ouviram o que estava acontecendo, enviaram equipes para lá. No primeiro dia, foi a equipe de televisão local. No segundo dia, a televisão nacional. E no terceiro dia, já era a televisão internacional que estava no local. Eles puderam mostrar vídeos desses itens saindo pela porta da frente deste prédio, o que não é comum na cena do crime. Foi possível ver um grande barril azul, no qual acredita-se que Dahmer estava tentando esconder ou diluir parte dos corpos. A perícia desce as escadas e as pessoas ficam incrédulas ao assistir. Ninguém sabia a enormidade de crimes até que Dahmer confessou aos detetives da delegacia local. Quando Dahmer foi preso, já havia vários corpos em seu aposento. Ele deu confissões completas à polícia, detalhando seu envolvimento em 16 assassinatos separados. Na maioria das vezes, ele não sabia o nome de suas vítimas. E há especulações de que Dahmer disse que queria ter certeza de que não esqueceria nada, porque ele queria que essas famílias tivessem um desfecho sobre os seus entes, chegando a um ponto em que, depois de ser preso, ele teve recordações sobre mais crimes que ele havia cometido, e então pediu que chamassem os detetives para que ele pudesse ajudar com mais um desfecho. Isso pode dar a Jeffrey Dahmer mais crédito do que ele merece, mas ele afirmou que queria tentar lembrar para que todas aquelas famílias tivessem um encerramento de seus casos. Uma das coisas interessantes sobre Dahmer que o diferencia de outros assassinos de sua raça é que ele parecia ser capaz de sentir um certo grau de remorso e certamente reconhecia a extensão de seus crimes. Embora tenha confessado ter matado 16 pessoas no estado de Wisconsin, Dahmer foi inicialmente acusado de 4 acusações de assassinato em 25 de julho de 1991 e mais 11 contagens foram acrescentadas em agosto. No mês seguinte, investigadores em Ohio encontraram fragmentos pertencentes a Steven Rickes na floresta perto da casa da família de Dahmer. Uma audiência preliminar foi marcada para janeiro de 1992. Sua equipe jurídica queria argumentar que as mortes foram obras de um louco. Nessas circunstâncias, ele seria condenado não a uma prisão, mas a um centro de saúde mental. A cidade de Milwaukee queria justiça. Eles queriam ver o homem que a imprensa chamava de o assassino de Milwaukee trancado em uma prisão pelos crimes horríveis que ele cometeu.
O julgamento de Jeffrey Dahmer seria um dos maiores da história, não apenas de Wisconsin, mas de todos os Estados Unidos. O julgamento de Jeffrey Dahmer começou em 30 de janeiro de 1992. A sala do tribunal foi um espetáculo estranho, porque a TV que transmitiria o julgamento ainda era muito nova naquela época, e a ideia de que indo ao tribunal você poderia estar na televisão ainda era algo novo para as pessoas. Foi o tipo de atenção da mídia para um julgamento que Milwaukee nunca havia visto. O promotor do caso diz lembrar claramente da primeira vez da aparição de Jeffrey Dahmer no tribunal. O verdadeiro medo que as pessoas tiveram quando viram Jeffrey Dahmer pela primeira vez é que ele se parecia com todo mundo. Ele era um jovem bonito e não uma pessoa para quem você olharia e diria: fique longe deste cara. Desse modo, caberia ao promotor Mike Meehan de Milwaukee tentar provar que Dahmer era são e responsável por seus atos. A culpa não seria um problema, mas a promotoria queria que o júri soubesse o suficiente sobre os fatos. Era muita coisa para absorver, porque o testemunho havia sido muito gráfico. O promotor foi bastante claro durante o julgamento, dizendo que Dahmer escondeu e destruiu os corpos, planejou com todo o cuidado e pagou pelos remédios de sedação que usou em suas vítimas. E nos locais onde ele trabalhava, ninguém pensava que ele era louco. A maneira como ele se comportou de certa forma parecia que ele estava são, e era isso que o promotor queria transmitir ao júri. O promotor Mike contou com a ajuda de um especialista em psiquiatria, o Dr. Philip Resnick, e este especialista em psiquiatria detalhou dizendo que, a partir da definição estrita de insanidade, geralmente as doenças de parafilia como necrofilia, onde alguém tem dificuldade em se controlar, não são vistos em sua maioria como doenças que se qualificam como insanidade devido às implicações sociais. Um dos pontos levantados por Philip como consultor é que, mesmo se alguém tiver necrofilia e tiver problemas para controlar esse impulso, a maioria dos necrófilos selecionará uma configuração onde eles possam fazer isso sem cometer homicídio. Alguns se tornam assistentes em necrotérios ou assistentes em laboratórios de patologia. Outros irão realmente desenterrar corpos para que não seja necessário tirar a vida de ninguém. E essa é uma das razões pelas quais sente-se que Dahmer não se qualificava para a insanidade. O julgamento foi essencialmente um debate entre psiquiatras e especialistas. Dahmer se mostrou muito calmo no tribunal. Ele estava observando o que estava acontecendo e não estava reagindo de forma negativa. Ele se comportou de maneira muito racional e adequada. Em 15 de fevereiro, o júri chegou a um veredito sobre a sanidade de Dahmer. Quando aparece alguém como Dahmer que nunca esteve em um hospital psiquiátrico e alega insanidade, os júris ficarão céticos quanto a isso. E então, quando tudo está na forma de seu impulso sexual e não na psicose tradicional onde alguém está fora de contato com a realidade e está tomando medidas cuidadosas para encobrir seus rastros, é muito difícil ter sucesso com a insanidade nesse tipo de caso. Jeffrey Dahmer foi considerado são pelo júri. Em 17 de fevereiro de 1992, o juiz Lawrence Graham o condenou à prisão perpétua. Quando o veredito foi anunciado no tribunal, houve uma grande gritaria na galeria, especialmente dos familiares das vítimas que choravam por suas perdas. O estado de Wisconsin fez com que Dahmer tivesse que cumprir um mínimo de 936 anos de prisão. Ele foi imediatamente enviado para o Instituto Correcional de Columbia em Portage. 3 meses depois, em 1º de maio de 1992, em Ohio, Dahmer também foi considerado culpado de assassinar Stephen Ricks em 1978 e receber mais uma sentença de prisão perpétua. Dahmer sempre disse que era obrigado a matar por seus impulsos. Ele disse ter impulsos que não conseguia controlar e que, mesmo estando na prisão, ele ficou aliviado porque ele ainda tinha esses impulsos. Eles não haviam ido embora, porém, agora ele estava em um lugar onde não podia agir de acordo com eles. Trancado pelo resto da vida, Dahmer encontrou conforto na Bíblia e em 1994 ele decidiu ser batizado. A prisão então chamou o ministro local Roy Ratcliffe. O ministro ficou bastante surpreso ao ser escoltado até uma sala e deixado sozinho. Logo depois, Jeffrey chega e fecha a porta, e então o ministro pensa: nossa, estou em uma sala com um homem que matou várias pessoas. Ele confessa que isso foi um pouco desconcertante, mas ele estava lá com um propósito e uma razão, então queria descobrir o que estava acontecendo e ver o que poderia fazer para ajudar Dahmer. Jeffrey era um cara normal, cortês e muito respeitoso. Quando apertaram as mãos, Roy notou que as mãos dele eram bem pequenas. Olhando para aquelas mãos, ele pensou: uau, essas são as mãos que tiraram muitas vidas. E uma curiosidade que talvez você não saiba: em 10 de maio de 1994, no mesmo dia em que o famoso serial killer John Wayne Gacy foi executado, Jeffrey Dahmer foi batizado na banheira da prisão.
Então, as portas se abrem e Roy entra na sala e Jeffrey já havia entrado na banheira e uma única coisa estava acima da água, era simplesmente a cabeça de Jeffrey. E então o ministro Roy diz: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o perdão dos seus pecados", e empurra a cabeça de Jeffrey para baixo da água. E então, quando ele voltou, Roy disse algo que costumava dizer às pessoas quando elas eram batizadas: "Seja bem-vindo à família de Deus." E Dahmer responde: "Muito obrigado." Apenas 6 meses após o seu batismo, em 28 de novembro de 1994, Dahmer e outro assassino condenado, Jesse Anderson, foram atacados e mortos por um colega presidiário. Christopher Scarver pegou uma barra de ferro e foi ao banheiro e espancou Jeffrey Dahmer e Jesse Anderson até a morte. Havia uma série de pessoas que sentiram que Jeffrey Dahmer recebeu exatamente o que merecia. Após a morte, quando o ministro Roy ligou para a mãe de Dahmer, ela disse: "Bem, agora todo mundo conseguiu o que queria. O monstro está morto, mas ele era o meu garoto, era o meu menino." Foi uma morte terrível, mas para algumas pessoas foi um alívio. Eles ficaram felizes porque tudo o que conseguiam pensar era nos crimes que ele havia cometido. Algumas pessoas até veem algum tipo de simetria poética no fato de que o primeiro assassinato de Dahmer foi aquele em que ele bateu no adolescente Stephen Rickes até a morte com uma barra de ferro, e que ele próprio morreu de uma forma muito semelhante. O apartamento número 213 na North Street, que abrigava as vítimas de Dahmer e onde 12 jovens perderam a vida, foi demolido em novembro de 1992. Ele se tornou um dos serial killers mais infames do mundo. Os crimes de Dahmer pareciam deslocados de um filme de terror. Ele era um homem que matava para satisfazer, mantendo as partes e esqueletos de suas vítimas como troféus. Jeffrey Dahmer é realmente um pesadelo e inquestionavelmente um dos assassinos mais malvados do mundo. Este foi o caso detalhado de Jeffrey Dahmer. Deixe seu like, se inscreva no canal e envie este vídeo para um amigo que também curte documentários criminais. Muito obrigado por sua atenção até aqui e até a próxima.